Gente, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Meu Menino Vadio, Histórias de um Garoto Autista e Seu Pai Estranho, do Luiz Fernando Viana. Aqui a gente vai ter a narrativa de um jornalista que conta a sua experiência com um filho autista. Eu comentei com vocês que eu ia trazer mais para o canal questões dessa minha área de neuropsicopedagogia clínica e o autismo foi um tema bem pedido por vocês. Então eu resolvi iniciar a minha fala sobre autismo aqui no canal com esse livro que eu li recentemente e que eu achei muito bonito, muito tocante e precisava vir aqui indicar ele para vocês. Aqui a gente vai ter a história, desse jornalista contando a experiência de como é ter um filho autista. E, gente, o livro, assim, ó, é muito bacana. O livro é muito bem escrito, tá? Tenho que deixar destacado aqui que a escrita do autor é muito boa, então a leitura flui. É através de crônicas também, o que influencia. Pequenas crônicas. E assim, gente, o que eu gostei, pra já deixar claro aqui, é que ele não enfeita o autismo, tá? Ele não diz que é uma coisa linda, maravilhosa, que é uma bênção ter um filho autista. Inclusive, aqui atrás, ele diz o seguinte: se eu queria ter um filho autista, não. O que a convivência com ele me proporciona mais? Prazer ou angústia? Angústia. Ainda assim, amo meu filho mais do que qualquer outra palavra pode traduzir. Então, assim, ó, ele não enfeita, ele diz que foi complicado, toda a descoberta, do transtorno, todos os tratamentos que o Henrique passou. Hoje em dia o Henrique é adolescente, tem 16 anos e ele é autista do nível severo. Então ele nos narra a experiência, assim, a verdade nua e crua, e isso eu achei muito interessante. É importante dizer também que o autor, ele fez uma pesquisa, tá, sobre o autismo. Então ao longo do livro a gente vai ter métodos de tratamento, tá? Que eu que sou da área identifiquei, e conheço. Por exemplo, ele fala do método TEACH, ele fala do método ABA, ele indica livros de outros pais, inclusive da literatura estrangeira, outros pais que escreveram sobre a sua experiência, ou até pessoas especializadas. Então deu pra ver que ele fez uma pesquisa, acredito que não só para a escrita desse livro, mas sim para conhecer, o transtorno e saber como lidar melhor com o filho dele. Ele vai nos contar que o Henrique, ele foi afastado, do pai na infância mesmo. Ele foi morar na Austrália com a mãe e o padrasto, e a mãe simplesmente levou o Henrique sem avisar o pai. Aí, enfim, ele nos conta como foi todo esse processo, inclusive processo judicial e tal, mas que isso também pode ter afetado no desenvolvimento do Henrique. O Henrique foi diagnosticado tarde, ele foi diagnosticado aos 4 anos de idade, e sim, isso é tarde. E aí ele conta como foi complicado achar especialistas, porque ele passou por diversos médicos, psicólogos, até psicanalista. E ninguém sabia dizer o que o Henrique dizia, o que o Henrique tinha, ninguém sabia identificar direito, e que isso foi um sofrimento tanto para o Henrique quanto para os pais. E claro, ele também, coloca ali que às vezes, ele e a mãe do Henrique também não queriam aceitar. Mas enfim, é algo natural. Ele fala do luto, que os pais sofrem por ter um filho com deficiência, que eu gostei que ele foi muito sincero no livro inteiro, sabe, contando a experiência. Mas isso que eu quero falar dos profissionais, que como foi complicado passar por todo esse procedimento, eu destaquei um trecho aqui porque eu grifei várias coisas no livro que eu achei muito interessante. E aí eu grifei uma parte que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que ele diz o seguinte: na mesma época começamos a perguntar à pediatra sobre o atraso na fala. Ela dava respostas do tipo: não é nada, vocês mimam muito, daqui a pouco vai falar. Tal ignorância só teve como consolo para ela, não para nós, o fato de não ser exclusiva dessa médica. No Brasil, a maioria dos pediatras não tem a menor ideia do que seja autismo. Creio que não recebam na faculdade aulas sobre o transtorno, nem procurem se informar. Em outros países não parece ser totalmente diferente, a julgar pelo que se lê nos livros escritos por pais. Como não sabem do que se trata, vão empurrando com a barriga, até que passam o caso para um psiquiatra infantil. A demora aniquila as chances de um diagnóstico precoce e de iniciar mais cedo as terapias. E isso, gente, é muito sério. Então, assim, procurem gente especializada. Óbvio que os médicos vão ser necessários caso a criança precise de medicamento, Uma criança com autismo severo geralmente precisa de medicamento. Mas o transtorno, como é um transtorno, ele é para a vida inteira. Ele nasce com a pessoa e ele morre com a pessoa. E se é um transtorno,
A criança, a pessoa precisa de tratamento sempre, um tratamento contínuo, sempre ela vai precisar. E isso só quem pode fazer é gente especializada nisso, né? Uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga, que é o meu caso. Então, assim, ó, procurem gente especializada, porque na verdade o tratamento de crianças com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, com transtornos neurológicos, se dá através de um grupo de especialistas, médicos, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos. Então, assim, ó, procurem todas as áreas e valorizem o trabalho de todo mundo, né? Porque a criança só vai ter um tratamento efetivo, um tratamento bom, se vocês, né, se ligarem que, olha, porque o autismo mesmo, ele vai tratar basicamente da comunicação, da socialização e do comportamento. E isso quem vai tratar é gente especialista nessa área, uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga ou uma psicóloga. Então se liguem nisso, eu achei bacana ele colocar isso no livro. Outra coisa que eu achei bacana, como eu falei pra vocês, ele diz como é verdade nua e crua, né, da convivência com uma pessoa autista, como é ter um filho autista. E aí ele fala que muitas pessoas se intrometem, né, e que isso só prejudica, e que inclusive ele vai na padaria e ele vê gente fazendo careta pro filho dele, ele vê gente dizendo absurdos, e isso é verdade. Então, eu grifei um trecho aqui que eu achei muito interessante que ele colocou, que eu quero ler pra vocês. Que ele diz o seguinte: aos que estão de fora e não passam por situações dessas em seu cotidiano, não tentem dar lições, por favor. Não digam que imaginam como é ter um filho autista, pois não imaginam. Se querem imaginar, passem 1 ou 2 horas numa instituição que atende a casos severos. Será suficiente para ver que o quadro não é colorido. Porque aqui ele elenca, né, alguns elementos, estereotipias que são do transtorno. Por exemplo, ecolalia, que geralmente a maioria dos autistas tem, que é o caso do Henrique. Hipotonia, que não é o caso do Henrique, mas mesmo assim ele comenta, como eu falei pra vocês, ele fez um estudo. Enfim, gente, o livro é muito interessante, é muito pertinente, em muitos momentos eu me senti muito tocada, sabe, por ser da área. E no final do livro, ele coloca um parágrafo ali que quando eu li, gente, eu chorei, porque fazia tempo que eu não chorava com o livro, e como eu sou da área, né, e enfim, vou trabalhar com essas crianças com deficiência, é algo que te toca como ser humano. E aí eu quero finalizar o vídeo lendo esse trecho pra vocês, porque é muito bonito mesmo. Que ele diz o seguinte, deixa eu achar o trecho aqui. Ele diz o seguinte: o tempo está correndo e cresce o medo que persegue todo pai de alguém com deficiência, o de morrer antes do filho. Se vier a acontecer, gostaria de lhe deixar como mensagem o verso de Cartola. Fiz por você o que pude, mas não será verdade. Fiz muito pouco. Verdade será que o amei bastante. Foi difícil, mas não foi sacrifício. Pai de autista sofre um bocado, no entanto, ama demais também. Em silêncio, gritando ou escrevendo, ofereço minha dor e meu amor para os que estão abertos a aceitar Henrique. Não estarão me fazendo um favor. Conhecerão mais a si mesmos e talvez transformem em pessoas melhores. Pode valer o esforço. Gente, isso é muito lindo, sabe? E eu escolhi essa área porque eu sei que eu vou auxiliar no desenvolvimento de crianças, mas eu vou aprender demais com eles, né? Eu já trabalho há muitos anos com crianças e o que eu aprendo com as crianças é assim, ó, algo que eu nunca vou saber explicar através de palavras. Então eu super indico a leitura pra vocês, é uma leitura muito boa, muito fluida e assim, ó, vale super a pena pra quem é da área e pra quem não é, né? Como eu falei, ele faz um resgate aí sobre o autismo, então é bem bacana mesmo. Era isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, pra quem não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e dê o seu curtir e deixe seu comentário aqui embaixo sobre indicações de livros também que você tenha sobre autismo, que eu posso trazer pro canal, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!